Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos falar um pouco sobre os indicadores sociais do Brasil. O conjunto de indicadores sociais que é expectativa de vida, taxa de alfabetização, taxa de mortalidade infantil, renda nacional per capita, todos esses conjuntos de indicadores sociais vai indicar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E o Índice de Desenvolvimento Humano vai medir, vai dizer o quanto um país ou uma região é desenvolvida ou não, se tem um elevado desenvolvimento humano ou não, certo? Por muito tempo, era considerado apenas os indicadores econômicos para medir o desenvolvimento de um país ou região. Só que hoje sabemos que existem países como a China, que tem a segunda maior economia do mundo, que possuem indicadores sociais ainda baixos, certo? Então hoje, além dos indicadores econômicos, também os indicadores sociais são levados em consideração para medir o IDH de um país ou região. Se a gente for analisar alguns dos principais indicadores sociais do Brasil, a gente vê que o Brasil está numa situação que tem melhorado seus indicadores sociais nos últimos anos, certo? Está numa situação média, por exemplo, o IDH 0,761, é um IDH elevado, certo? Mas se for comparar com outros países da América Latina, a gente observa que o Brasil ainda está um pouco atrás desses países da América Latina. Olhe que o Brasil é a maior economia da América Latina, o país que tem o maior PIB. Então, em termos de indicadores econômicos, o Brasil está excelente, tem o maior PIB, a maior economia. Mas quando vai comparar os indicadores sociais, a gente observa que o Brasil está atrás de muitos países, inclusive do Uruguai, Cuba, Argentina. Olha só o IDH do Brasil, 0,761. Isso coloca o Brasil na condição de nível de desenvolvimento elevado. Uruguai e Argentina, por exemplo, tem 0,830. Coloca na condição de país muito elevado, de nível de desenvolvimento muito elevado. A expectativa de vida, se for comparar entre os quatro países, quando a gente vai comparar o PIB per capita, que é o PIB é a soma de tudo aquilo que é produzido no país, e dividido por sua população, tudo bem que isso a gente tem que levar em consideração, que o tamanho da população tem que levar em consideração o tamanho da economia, o tamanho do PIB e também o tamanho da população, certo? Então esse indicador não vai refletir muito sobre a questão de desenvolvimento do país ou não, ok? Mas a gente observa que outros países, o Uruguai, possuem um PIB bem maior do que um PIB per capita bem maior do que o Brasil, certo? O Uruguai, a Argentina, ó, com uns milhões, até troquei aqui. Pronto, consertei, né? Então, bem maior a renda per capita do Uruguai e da Argentina do que o Brasil, certo? Com relação à taxa de alfabetização, o Brasil também fica atrás desses três países. A taxa de alfabetização é medida o número de jovens que é alfabetizado a partir dos 15 anos, certo? Então, a gente observa aqui que o destaque vai para Cuba, certo? É um país que o pessoal fala muito, né? Usa o termo pejorativo de comunismo para dizer que é um país que só tem desgraça, desigualdade social, isso, aquilo, outro. E Cuba apresenta bons índices de desenvolvimento humano, né? Os indicadores sociais de Cuba são bastante elevados. Olha só a taxa de alfabetização. 99,7% da população está alfabetizada, né? Enquanto o Brasil, 93,3%. Tudo bem, Cuba é um país socialista, o regime político lá é totalitário, é governado por ditadura.
não existe a liberdade de expressão, então ele tem esse lado negativo. Mas, por outro lado, a gente vê os indicadores sociais bem elevados. O Uruguai também apresenta os indicadores sociais bem elevados. 98,7% da sua população é alfabetizada. A Argentina, 99%. Já o Brasil, ainda precisa melhorar muito. Então, resumindo, a gente sabe que o Brasil tem melhorado seus indicadores sociais nos últimos anos, mas ainda precisa estar atrás de muitos países quando a gente compara com a América Latina. E quando vai comparar com o mundo, né, com os países nórdicos, Austrália, os países europeus, os países da América do Norte, Canadá e Estados Unidos, principalmente, aí que o Brasil fica bem atrás. Para entender essa questão de IDH e o nível de desenvolvimento, vou explicar aqui para vocês o seguinte. O IDH é uma medida sumária que vai medir o desenvolvimento humano de uma determinada região, certo? Então, o IDH ele é calculado com base nesses indicadores aqui. Longevidade, que leva em conta a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida. Educação, que leva em conta o número de alfabetizados e também o número de matriculados. E a renda, que leva em conta o PIB e o PIB per capita, certo? De acordo com o IDH, que são esses números aqui, certo? Que são atribuídos levando em consideração esses três critérios, se tiver acima de 0,800 até 1, o IDH, válido lembrar que o IDH ele é calculado de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor é o desenvolvimento humano. Quanto mais próximo do 0, pior o desenvolvimento humano. Se a gente for analisar, acima de 0,800 a 1 são considerados desenvolvimento humano muito elevado, como o caso da Argentina e Uruguai que eu citei aqui, certo? Olha, estão acima de 0,800. Os que estão entre 0,700 e 0,799 são países de desenvolvimento humano elevado. Cito o exemplo aqui do Brasil, né? 0,761 e Cuba. Os que estão entre 0,555 e 0,699 são os países de IDH médio. E os que estão abaixo de 0,555 são os de IDH muito baixo, certo? O exemplo aqui, o Níger, né? O país que possui o pior indicador de desenvolvimento humano, o pior índice de desenvolvimento humano do mundo, né? 0,337. E a Noruega apresenta o melhor, 0,954. Entendendo o que é o IDH, pessoal, agora vamos analisar alguns dos principais indicadores sociais do Brasil, certo? Primeiro vamos analisar a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o número de filhos que uma mulher pode ter em sua idade reprodutiva, certo? Então, a taxa de fecundidade do Brasil, se a gente for analisar, desde 1940, como o gráfico que mostra, até 2010, ela vem caindo. Em 1940, na década de 1940, era 6,1 filhos por casais. Foi caindo, aumentou um pouco, aí depois começou, a partir de 1960, essa taxa a cair, certo? Então, se a gente observar, hoje, na década de 2010, é 1,9 filhos por casal, certo? Então, a taxa de fecundidade vem reduzindo. Isso vai influenciar em quê? Na taxa de natalidade. Então, a taxa de natalidade automaticamente, que é o número de filhos, é o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes, também vai cair, certo? E o que foi que proporcionou essa queda na taxa de fecundidade? Muitos fatores. A entrada da mulher no mercado de trabalho, a difusão de métodos contraceptivos para evitar a gravidez, também o planejamento familiar, uma criação de uma sociedade. Antes
os brasileiros moravam mais no campo, começou a morar na cidade, né? Isso, o crescimento através do número de pessoas na cidade, através do processo de urbanização. Então, tudo isso influenciou nas quedas dessas taxas de fecundidade, que consequentemente vai diminuir a taxa de natalidade. Se a gente for analisar esse gráfico aqui, ó, veja que as mulheres hoje estão ocupando mais cargos, principalmente altos cargos em empresas, né? Isso como chefe de empresas, certo? Se a gente analisar de 2000 para 2010, é azul é o número de homens, a porcentagem de homens, e vermelho de mulheres. Se a gente for analisar, olha, de mulheres em 2000 era 22,2%. Na década de 2010 passou para 37,3%. Então tem aumentado. Olha, quem são os chefes de famílias? Ou seja, aquelas que trazem a renda, que trabalham para trazer a renda para dentro de casa. Até 2000, observa que existia o menos, não é isso? Existia menos, o menor número de mulheres. 2010 aumentou, certo? E o número de homens como chefe de famílias também vem reduzindo também. Se a gente analisar, até mesmo a população de mulheres no Brasil, se distribuir a população, os 180 milhões de habitantes do censo do IBGE de 2010, a gente observa que 51% é formado por mulheres. Então, no Brasil, hoje tem mais mulheres do que homens. Isso é em virtude de vários fatores, né? A questão da expectativa de vida das mulheres ser mais elevada do que a do homem, entre outros fatores, certo? Aí vamos analisar agora outro indicador social, que é a expectativa de vida. Então, a expectativa de vida, ela corresponde a uma idade máxima que uma pessoa vem a ter quando ele nasce, é uma esperança de vida que ele vem a ter ao nascer, certo? Então, isso vai refletir o que? Nas condições de saúde, nas condições sociais da população, certo? Daquele país ou região. Então, a expectativa de vida dos brasileiros, se a gente for analisar, vem aumentando. Desde 1940 até 2010, já perceba que é um gráfico que vai num padrão que vem crescendo no sentido verticalmente muito significativo, certo? Se em 1940 a expectativa de vida de uma pessoa que nascia nessa década era de 45 anos, foi aumentando até 2000, em 2000 chegou a 69,8 anos e em 2010 a 75,5 anos. Então houve uma melhora na expectativa de vida. Então isso foi em virtude de melhoras nas condições básicas de saúde. Se a gente analisar, hoje existe um cuidado desde quando a mulher está grávida, com o pré-natal, aí vem também os cuidados pós-parto, também existe o cuidado com os idosos, né, isso, desenvolvimento de vacinas. Então houve uma melhora nas condições de saúde do país, que isso reflete nesse aumento da expectativa de vida, que atualmente é 75,7 anos, de acordo com os dados do IBGE de 2018. Certo? A gente observa que ainda vem aumentando essa expectativa de vida. Outro índice também que tem que ser levado em conta é a taxa de mortalidade infantil. Vem reduzindo essa taxa de mortalidade infantil. Essa redução da taxa de mortalidade, isso é bom, porque quanto mais alto, significa dizer que está morrendo mais pessoas, né? A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de mortes de criança para cada grupo de 1000 habitantes, certo? Então a gente observa que desde 2000 até 2015 vem em constante redução. Aumentou um pouquinho em 2016, esse é o último dado que eu encontrei, mas com um valor que deve ser considerado como um valor que sempre vai ter essa oscilação, mas no geral vem caindo.
Isso em virtude do que eu falei lá atrás, no último slide, a questão de hoje ter mais uma melhoria nas condições básicas de saúde, né? Principalmente na criança e no idoso. Desde a gravidez até a pós-parto até a idade idosa. Outro índice, e esse também é muito importante, que o Brasil ainda está um pouco abaixo, a gente comparou lá no primeiro slide, é o índice de educação. Então, se a gente analisar o histórico de analfabetismo no Brasil, a educação, o índice de educação vai levar em consideração a taxa de alfabetização, a taxa bruta de matrícula. Então, se a gente for analisar, o índice de analfabetismo no Brasil reduziu, vem reduzindo, né, nos últimos anos. Em 1992 era 17,2, 2012 8,7, vem reduzindo. Só que a taxa de alfabetização do Brasil em 2008 ainda era 93,2%. Se a gente for comparado, né, com os outros países, Cuba tem 99,7%, a Argentina tem 99%, Uruguai 98,7%. Então a gente precisa ainda melhorar muito esse índice, certo? A taxa bruta de matrícula em 2017, em todos os níveis de ensino, do ensino médio a ensino fundamental, 90,8%. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a questão do gasto com a educação. 6,2% do PIB, ou seja, de a soma de tudo aquilo que é produzido dentro do país, apenas 6,2% é destinado para a educação. Cuba, que tem um PIB muito inferior ao do Brasil, gasta 12%. Imagina aí se o Brasil gastasse 12% do PIB. O quanto a nossa educação teria uma melhor qualidade, nós teríamos mais estrutura, certo? Então é um índice que ainda merece bastante atenção por parte dos nossos governantes, são esses índices de educação. E o PIB per capita, ou renda nacional per capita, quando é a soma do PIB, tudo aquilo que é produzido no país, dividido pela população. Como eu falei que esse é um indicador que não vai indicar muita coisa, porque é só uma base. Não significa dizer, por exemplo, pegou toda a soma do PIB do Brasil, dividiu pela sua população, pelos 200 milhões de habitantes, e deu igual a 8.921 dólares. Certo? Esse é o PIB per capita do Brasil de 2018. Não significa dizer que todo mundo vai receber uma renda, tem uma renda igual a essa. Vai ter pessoas que vai ter renda maior do que 8 mil, vai ter pessoas que vai ter, a maioria vai ter rendas menores do que 8 mil, certo? É só uma base, porque quanto maior for o PIB, a renda nacional per capita, o PIB per capita, quanto maior for, significa dizer que a economia é melhor, que existe uma geração de emprego, certo? Portanto, como eu falei, não é distribuído de maneira igual, existe uma desigualdade grande. Por exemplo, aqui se a gente for analisar por cor, a população negra recebe muito menos do que os brancos, certo? Então, recebe 47,78%, contra 62,14% dos brancos. Então, existe uma desigualdade na distribuição dessa renda. Por sexo, se a gente for analisar, existe também uma distribuição desigual. Se a gente observar, os homens recebem mais do que as mulheres, certo? Então existe uma distribuição desigual, se a gente analisar. Com relação a essa concentração de renda que existe no Brasil, um dos índices que é utilizado para medir essa concentração de renda é o coeficiente de Gini, elaborado pelo matemático Gini, que indica, esse índice vai indicar o nível de concentração de renda de um determinado grupo, certo? Sendo 0 a igualdade perfeita, quando a renda é distribuída de maneira igual para todos, e 1 quando o grau máximo de desigualdade, ou seja, em um grupo, uma pessoa concentra toda a renda, certo?
Então, se analisar esse índice de Gini, o Brasil já houve melhoras, principalmente na década de 1990, certo? 0,609, mas vem em constante queda, ou seja, a desigualdade vem aumentando no Brasil, certo? Em 2015, 0,496, ou seja, nós estamos se aproximando do zero, onde o melhor seria se aproximar do 1, certo? Então, a desigualdade, a concentração de renda vem aumentando cada vez mais no país. Se a gente pegar esses dados, olha só, os países mais desiguais do mundo, de acordo com Francisco Linhares. O Brasil está aqui, ó, disputando com os países da África subsaariana. Países da América Central, por exemplo. Olha, o Brasil vem em oitavo, com 59,3%, segundo esse coeficiente do índice de Gini. Certo? Então ainda existe uma grande desigualdade. Agora vamos aos indicadores socioeconômicos de alguns estados brasileiros, porque a gente vai fazer uma pesquisa, certo? A gente vai começar a pesquisar sobre esses indicadores dos estados brasileiros. E eu vou explicar como é que vocês vão fazer essa pesquisa, certo, pessoal? Então, pessoal, para a gente fazer essa pesquisa sobre alguns indicadores sociais dos estados brasileiros, certo? A gente vai utilizar no Google mesmo, vocês podem digitar IBGE, cidades, que é a parte do site lá do IBGE que vai estar os dados dos estados, certo? Então, IBGE cidades, eu estou fazendo essa pesquisa pelo computador, certo? IBGE cidades, vai clicar aqui nessa primeira página que abre. A internet às vezes prega essas peças, né? Mas vamos só esperar que vá abrir. Abriu? Comece a usar. Quando se fala começa a usar, você pode pesquisar a nível de Brasil, estados ou municípios. Vamos pesquisar a nível de estados. Certo? Então aqui tem todos os estados da unidade da federação. Os 26 estados e o Distrito Federal. Vou pegar um aqui, eu vou pegar o primeiro, o Acre, certo? E o que é que vocês vão pesquisar nesse estado? Clica no estado. Vocês vão aqui em economia. Vocês vão procurar o IDH. O IDH do Acre 0,663. Se for analisar o nível de desenvolvimento, segundo aqueles critérios que eu expliquei anteriormente, é o IDH elevado, né? Se enquadra no grupo dos países elevado, não, se enquadra no grupo dos países com IDH médio, certo, pessoal? Aí aqui, vocês podem ir aqui em educação e procurar o IDEB nos anos fundamental e dos anos de ensino, iniciais de ensino fundamental e os anos iniciais de ensino, nos anos finais de ensino fundamental. Mas isso aqui a gente não vai nem pesquisar, mas sim a quantidade de matrículas no ensino fundamental e médio, certo? Se a gente for analisar esses índices de educação. Com relação a trabalho e rendimento, vocês vão pesquisar o PIB per capita, ou seja, a renda mensal per capita, 890, vocês vão procurar esse rendimento aqui, certo? Então são basicamente esses dados aqui que a gente vai pesquisar, certo? No site do IBGE, certo? Outros dados que eu quero que vocês pesquisem, já que a gente não vai encontrar aqui nessa primeira parte, mas vocês podem pesquisar, é a questão da expectativa de vida da população por estado. Ok, pessoal? Então é basicamente isso, o nosso trabalho, a nossa pesquisa. Certo? Vocês também, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar por essa aba que tem falando aqui, por exemplo, eu queria pesquisar o IDH, aqui o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Eu quero saber os dados do censo, por exemplo, eu queria saber as amostras da educação,
São os mesmos dados que a gente tem lá na outra parte. Certo, pessoal?